Shalom, a paz do Senhor Jesus. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. Que Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Deus. Shalom. Shalom. A paz do Senhor Jesus. Vamos entrando na live, compartilha essa live. Deus tem uma palavra aos nossos corações no dia de hoje. Shalom, filha, a paz do Senhor Jesus. Shalom. Shalom. Pegue a sua Bíblia e se prepara. Senta na cadeira hoje, segura para não decolar que vai ser forte. Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Shalom. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Shalom. A paz, Vanessa. Que saudade, minha querida. Um abraço para vocês, tá? Um abraço para toda a sua família. São pessoas que eu amo, viu? Shalom. Shalom. Pegue a sua Bíblia. Deus tem algo poderoso aos nossos corações no dia de hoje. Aleluia. Tudo que eu tenho rendo aos seus pés, a mais ninguém. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Oh, aleluia, shalom. Oh, aleluia. Meu Deus, eu já sinto a presença do Senhor. Shalom. Oh, Deus maravilhoso. Pegue a sua Bíblia e se prepara. Não sai dessa live que hoje Deus vai falar com você. Eu creio sim. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, nós te glorificamos, Pai. Aleluia. Oh, Deus lindo. Pegue a sua Bíblia. Abra comigo lá no livro de Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 em diante. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. O medo de não viver, mas sua glória me atraiu. Shalom. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. E não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia. Aleluia.
Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Hoje eu quero fazer diferente. Guiada pelo Espírito Santo, eu quero orar primeiro com vocês. Amém? Feche os seus olhos. Oh Deus poderoso, Pai, já podemos sentir a Tua presença. E sabemos que aonde a Sua presença entra, Pai, sabemos que aonde o Senhor habita, ali a transformação, ali a cura, ali a restauração. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha entrar dentro de cada lar, de cada vida neste momento. Abre o entendimento dos Seus filhos para que eles possam receber, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite. Preparado para liberar sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Preparado sobre cada família, sobre cada ministério. Em nome de Jesus, Pai, se alguém entrou aqui enfermo, já liberamos palavras agora, seja curado pelo poder do nome de Jesus agora. Se alguém entrou aqui, Pai, atormentado, atribulado, opressivo, oprimido, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de libertação pelo poder da Tua palavra e do Teu nome, Jesus. Que essa pessoa saia livre, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, começa a curar corações aqui nessa noite. Ora calamaya soria, rapachokelmia súria. Em nome de Jesus, ó Deus, começa a restaurar a esperança que foi perdida. Começa a restaurar, Pai, o ministério que foi deixado. Começa a trazer a existência, Senhor, a alegria, a restauração, em nome de Jesus, Pai, sobre cada vida, sobre cada ministério, sobre cada família. Pai, nós oramos pela vida dos Teus filhos. E eu ministro pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, começa a restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado da vida dos Teus filhos. Sabemos que Tu és o Deus que restitui, não uma, não duas, mas assim como na Tua palavra nos diz, 10 vezes mais. Em nome de Jesus, ó Pai, cobre os Teus filhos com a Tua glória. Eu os abençoo pelo poder da Tua palavra. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. E você que recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. E o meu coração, que um dia, oh aleluia, Rakalabaia sore calamantuira macheria. Deus poderoso, Pai, começa a entrar dentro de lares agora. Começa a restituir alegria. Haverá mudança do ambiente, porque a partir de hoje Deus começa a ser suficiente na sua vida. Deus começa a ser o centro. Deus começa a estar no meio de todas as coisas. Ei, abra o teu coração hoje, para que o Senhor possa trazer alegria aonde já não havia mais. Vida aonde já estava havendo morte. Deus irá restituir aquilo que foi arrancado, tirado e morto, em nome de Jesus. Deus está colocando vida, ora, shei, calabaia, sore, camantuiras. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai de encontro, Pai, vai de encontro, Espírito Santo, a quantas vidas que estão aqui nessa live, Senhor, que não tiveram ainda, Pai, a alegria, Senhor, de estar verdadeiramente na sua presença. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite marcada como uma noite de encontro verdadeiro, como uma noite de reencontro, Pai, em nome de Jesus. Aquele coração que estava longe, que seja cativo a Tua presença novamente. Remi calamanda rabacalavasoria, rebai chorikimidiki assaio, em nome de Jesus.
Meu Deus, essa chama, essa chama. Aleluia. Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler o texto mais conhecido. Um dos versículos mais citados na Bíblia. Mas, na verdade, nós usamos ele fora do contexto. Nós usamos ele fora da realidade daquilo que o Senhor traz através da palavra. A gente tem o péssimo costume de isolar textos, né? Isolar versículos. E eu quero ler ele com você. E depois nós vamos ler o texto por completo. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo, um dos mais conhecidos na Bíblia, mas também um dos mais retirados do contexto. Muitas das vezes ele é usado como uma declaração de conquista pessoal, né? A gente, quando às vezes vai colocar algo na internet, quando a gente vai agradecer por algo, a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece. E, na verdade, nós precisamos entender que muitas das vezes ele é usado somente como uma declaração de conquista pessoal. Mas nós estamos falando que não é sobre conquistar algo material, ou ter uma capacidade, mas nós estudamos o contexto e a história, e existe algo muito espiritual. E percebemos que sobre todas essas palavras é importante nós perseverarmos em Cristo. Carta aos Filipenses, nós precisamos entender que ela foi escrita por apóstolo Paulo de Tarso, enquanto ele estava preso. Provavelmente em Roma, né? Quando a gente vai estudar. A igreja aos Filipos era muito querida por Paulo. E se você for ler os textos, a Bíblia vai nos ensinar que ela foi a primeira igreja fundada por ele na Europa. Filipos era uma colônia romana em uma cidade importante do Império Romano. E eu preciso te explicar isso para que você entenda o contexto e o texto. Cheia de muita influência militar, política, cultural romana. Mesmo preso, Paulo escreve uma carta cheia de alegria, esperança e maturidade. O que é importante é que eu preciso destacar algumas coisas que essa carta aos Filipos carrega. Ela traz a alegria dele em Cristo, ela traz a perseverança de nós permanecermos fiéis, a unidade que nós temos que ter com a presença do Espírito Santo, a humildade, o contentamento de entender que Deus é sobre todas as coisas e Ele é o que nos fortalece, e a suficiência de Deus em nossas vidas. Nessa noite, Deus trouxe essa palavra ao meu coração e já tem dias que eu tenho estudado ela. Inclusive, hoje teve uma ovelha minha que veio conversar comigo sobre essa parte desses versículos. E a todo momento o Senhor confirmava essa palavra ao meu coração. E talvez você já está acostumado sempre a citar, olha, eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós podemos tudo naquele que me fortalece. Só que nós estamos falando de um homem de Deus que escreveu esse versículo, esse texto, esse contexto, e nos ensinou algo muito importante. Não importa onde nós estamos, se nós temos Deus, nós falaremos como pessoas livres, como pessoas realizadas. Estava lá Paulo preso em um ambiente oprimido, e talvez você esteja passando por tantas coisas que as pessoas mesmo já devem ter falado assim, não, ela não vai aguentar, ele não vai aguentar, olha a situação que está acontecendo. E o Senhor tem te sustentado. E eu quero trazer isso aqui de uma forma profética também para a tua vida. Porque talvez muitos estão esperando que você vai se embriagar, que você vai voltar pro mundo, porque as coisas não estão sendo como você gostaria ou como você não planejou. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer, faça como Paulo, independente das prisões físicas que você esteja agora, das limitações que você carrega,
cante, adore, ore, fale como um homem livre, uma mulher livre na presença de Deus. Nós precisamos começar a entender o propósito de Deus real sobre a nossa vida. E o que eu acho incrível é que o contexto imediato de Filipenses no capítulo 4, no versículo 13, vai nos trazer o entendimento que o maior erro de interpretação desse texto é ler só esse versículo. E por isso eu comecei por ele. Porque a gente, na maioria das vezes, quando vai ministrar uma palavra, a gente pega só a parte que nos interessa. E hoje eu quero te fazer entrar nesse texto. Eu quero te fazer entender o propósito de Deus, para que essa palavra não seja somente um versículo isolado, mas uma regra de vida para você. Oh, aleluia! Amém, Espírito Santo. Deus está dizendo assim, a partir de hoje vai ter vidas que vão começar a entender que Deus e Ele é maioria. Que o Senhor, quando entra em uma peleja, irmão, você não precisa se preocupar. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Filipenses no capítulo 4, no versículo 10 até o versículo 14, eu quero ler com você. Vai dizer assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto em ter abundância como padecer a necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. A intenção do autor aqui, Paulo, ele não está dizendo, olha, eu consigo tudo o que eu quiser. Porque a gente pega esse versículo e se a gente for ler ele e interpretar do nosso modo, a gente vai dizer, nossa, tudo posso naquele que me fortalece. Então, peraí, eu posso todas as coisas. Eu tenho o poder de fazer o que eu quiser. E não, Paulo vai deixar bem claro que não é sobre você fazer tudo o que você quiser. Paulo deixa claro que não é sobre você conquistar qualquer sonho humano. Não. Meu Deus, eu preciso parar isso aqui para dizer. Meu Deus, dará calavaia, sore, calamandara, xéria. Ei, talvez você parou de sonhar. Você estacionou projetos de Deus na sua vida. E o Senhor está dizendo assim, não é sobre conquistar sonhos humanos. Não é sobre você nunca sofrer. Não é sobre você nunca passar algum tipo de necessidade. Na verdade, ele está dizendo exatamente o contrário. O contexto desse texto vai mostrar que Paulo aprendeu a viver na escassez, suportar a fome, permanecer fiel na abundância e continuar firme no meio de qualquer luta. Será que eu e você podemos dizer que o texto em si traz verdadeiramente isso na nossa vida? Será que nós vivemos isso? O sentido do texto é, eu consigo permanecer firme em qualquer circunstância, porque Cristo me fortalece. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ou seja, Ele nos dá força para nós suportarmos, Ele nos dá força para nós permanecermos fiel, Ele nos dá força para nós continuarmos obedecendo, Ele nos dá força para perseverar na presença dEle, Ele nos dá força para nós não abandonarmos a fé. E às vezes a gente só quer viver essa parte. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso todas as coisas, apóstolo. Eu vejo muita gente querendo viver coisas que Deus não preparou ele para viver. E eu vejo pessoas abrindo mão de projetos que Deus deu para ele, que Deus deu para ela. Por quê, apóstola? Porque estava querendo agradar pessoas, viver da melhor forma, ser feliz do jeito que queria. Meu Deus, é muito forte o que Deus está trazendo aqui ao meu coração. E eu preciso falar sobre isso. Débora, faz muitos anos que eu não vejo você. E faz muito tempo, eu nem sei se você andou entrando em alguma live minha.
Mas eu estou lendo esse versículo e Deus manda eu dizer bem assim para você. É tempo de resgatar os sonhos e os projetos. É tempo de entender o chamado e o propósito que Deus tem na sua vida. Independente das barreiras que começam, daraia, sore, reva, subi, calamandarachai. Meu Deus, é muito forte. O Senhor está dizendo assim que quando esse versículo chega ao teu coração, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está dizendo assim, Débora, para você. Não é sobre você poder fazer qualquer coisa. É sobre você entender que todas as coisas que Ele estiver no centro, Ele vai te ajudar a concluir. Ele está dizendo, projetos não vão ficar estacionados mais. Os sonhos da sua vida estão sendo gerados pela mão do Senhor. E o Senhor está dizendo, com escassez ou não, vivendo muito ou não, a partir de hoje, se você permitir, o Senhor vai começar a realizar projetos, coisas que ficaram travadas. Daraia sobre calamantarabaxéria. O Senhor disse assim, há uma grande inveja, grandes palavras foram lançadas contra a tua vida durante muito tempo. Mas hoje Deus te trouxe nessa live, Débora, para dizer assim para você, que é tempo de realização, é tempo dele reconstruir o que foi arrancado, o que foi deixado para trás sobre a tua vida. Coloque na presença do Senhor cada dia mais todas as coisas da tua vida, e você vai ver Deus te levar em lugares que você nunca imaginou pisar. Meu Deus, darabacalavassória, remastei, calamanturi, calabadaraçaio. O Senhor ama a sua vida. E se você soubesse todas as vezes que Ele teve que interferir para cuidar, para zelar, para continuar a promessa em pé sobre a tua vida, filha. E o Senhor está dizendo, é tempo de se posicionar cada dia mais e cada projeto ser colocado na minha presença. Não é tempo de deixar projetos para trás. Meu Deus. O Senhor está dizendo que está te dando conhecimento sobre a tua mente. Eu não sei o que você precisa de conhecimento, eu não sei qual área você está estudando, mas o Senhor está dizendo, não é tempo de deixar sonhos e projetos para trás. O Senhor vai te usar no meio de muitos, porque Ele te levantou para um propósito. Eu vejo o Senhor falando sobre missão, e o Senhor vai te levar em lugares que você jamais imaginou pisar. E o Senhor vai te levar, daraia, sore, calamandara, calavachai. O Senhor vai fazer grandes projetos serem realizados. Meu Deus, nós precisamos entender que o Senhor a todo momento, através de Paulo, quando traz esse texto, o Senhor está dizendo exatamente isso aqui para nós. Olha, não é sobre ter muito, não é sobre ter pouco, mas é sobre eu estar a todo momento com você. Se o Senhor estiver comigo e com você em qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, nós permaneceremos fiéis. Muitos usam o texto para falar sobre conquistar coisas. Muitos usam esse texto para falar sobre nós alcançarmos somente sonhos, projetos. Mas o Senhor está dizendo, olha, se você me colocar no centro como Paulo colocava, amém? Se você colocar todos os seus projetos e toda a sua fidelidade em Deus, aí você pode todas as coisas. Mesmo passando esterilidade no teu ministério. Meu Deus, é forte. Deus está falando poderosamente aqui. Mesmo você passando esterilidade no teu ministério. Mesmo você estar passando esterilidade financeira. Mesmo você estar passando por um momento de conflito onde você não consegue explicar o que está acontecendo na tua vida, seja física, espiritual, mental. Nós precisamos entender que Paulo estava falando sobre nós permanecermos firmes em Deus sobre qualquer circunstância. Apóstolo, você fala isso porque você não faz ideia do contexto da minha história. Irmão, eu vou falar para vocês, há uns anos atrás eu passei por uma situação onde eu perdi tudo na minha vida. Eu perdi, na mesma época, um irmão de suicídio.
eu perdi um ministério, eu perdi um casamento. Amém, irmão Márcio? Nós vamos orar. Eu perdi a minha família, eu perdi na época os meus filhos. E eu me lembro que eu falei, Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais. E o Senhor disse assim para mim, passe pelo deserto, porque esse deserto não é para te matar. É para te fortalecer, para você estar pronta, para você ser usada para curar vidas, restaurar famílias e edificar histórias. E eu falava para Deus, eu falo, Deus, eu não tô entendendo por que eu tô passando todas essas coisas. E eu chorava, e eu sofria. E o Senhor a todo momento falava, eu tenho um propósito para tua vida. E talvez você estava passando por essa live, talvez você nem ia entrar nessa live hoje. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, ei, quando você me coloca no centro da tua vida, a verdadeira força que te faltava, eu acrescento. Para que você fique firme, mesmo estando ferido, mesmo estando cansado, mesmo estando pressionado por coisas. Apóstolo Paulo estava lá preso, talvez sofrendo agressões, talvez oprimido, mas ele ainda escreve uma carta cheia de alegria. Gente, é a convicção daquele que está em Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? A partir de hoje vai ter pessoas que vão perguntar, mas tá tudo bem mesmo? É que você tá tão feliz? Porque tem pessoas que às vezes falam assim para mim e para você, eu quero te ver bem. Mas as pessoas falam que querem nos ver bem porque eles querem ver até onde nós vamos. Mas eles querem nos ver bem, mas não melhor do que eles. E Deus está dizendo assim, eu vou honrar cada propósito no coração de vocês. Eu vou honrar assim como eu honrei na vida de Paulo. Eu imagino que Paulo, ele quando passou pelo processo da libertação, da transformação, da conversão na vida dele, eu imagino que muitos olhavam e falavam assim, quem é você? Você matava os outros, você perseguia os crentes e agora você quer falar de amor, você quer falar de cuidado. Porque Paulo era um apóstolo que falava o que através desse texto? Olha, independente do que eu esteja passando, eu aprendi a crer e confiar no Deus que eu sirvo. Será que nessa noite, calamaia soria, será que nessa noite você pode dizer, Senhor, eu confio, mesmo passando esterilidade espiritual, mesmo passando por dores? Eu acho incrível que Paulo estava como quando ele escreveu esse texto? Ele não estava no conforto da casa dele. Ele não estava no palácio. Ele não estava comendo manjares. Ele não estava comendo as melhores coisas do mundo. Não, não, não. Ele estava preso. Ele estava perseguido. Ele estava limitado fisicamente. Meu Deus, eu vejo cadeias caindo enquanto eu digo isso. Ele estava sofrendo pressões, ele estava enfrentando necessidades, e mesmo assim ele declara, eu posso tudo naquele que me fortalece. O Senhor está dizendo para você, não importa qual cadeia, não importa qual barreira, não importa qual é o processo que ainda está na mão do juiz. Meu Deus, eu preciso declarar isso sobre a vida de alguém. Ramaia, Sherry, que a subcalamandácia. O Senhor está dizendo, não importa qual processo que esteja na mão do juiz, sou eu o Deus que alcanço. Mas não se limite ao que você vê. Não se limite ao que você toca. Às vezes a gente vê pessoas que a gente ama passar por processos. E a gente fica, Senhor, tem misericórdia, Senhor, 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 Senhor. E o Senhor está nos ensinando a descansar, a confiar plenamente. Mesmo ele passando todas essas necessidades, ele declara, eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso revela algo muito poderoso para nós. Isso está dizendo assim, há uma força espiritual que não depende de circunstâncias externas, que não depende do teu emocional. Meu Deus, é muito forte, eu preciso dizer isso aqui. Deus, ele não depende da sua visão, da sua condição para realizar coisas. Meu Deus, Deus não precisa da sua condição para te dar vitória. Ele não precisa da sua opinião.
Ele não precisa do seu dinheiro. Meu Deus, Aracalabaia, Céuia. Irmão Márcio, eu vejo Deus trazendo restauração. Eu vejo que há uma dificuldade muito grande em romper financeiramente na vida de vocês. E há tantas promessas de Deus que estão estagnadas na vida de vocês. Raia, sobre, calamandarabachai. A sua esposa Daiane, há uma tristeza na alma dela que nem ela sabe explicar o que ocasiona tantas coisas, uma ansiedade no coração dela. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus, que vocês recebam o desatar de Deus. Oracalamaia, Ramachei, Calabantui, Calabachéria. Eu preciso liberar isso aqui sobre a vida de vocês. O Senhor está dizendo assim para vocês: é tempo de viver um novo tempo. Coisas estão sendo deixadas para trás. Permitam que coisas se vão. Não importa o que vocês já perderam. Meu Deus. O Senhor fala que durante um período parece que virou uma escassez. E o Senhor está dizendo que vocês tentam romper. Mas Deus vai começar a trazer estratégia. Abre o entendimento de vocês hoje, o Senhor diz. Para que vocês comecem a enxergar e ver coisas além do que vocês viram até agora. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. O que eu acho incrível é que Paulo, ele estava dizendo, olha, a minha força espiritual não depende das minhas circunstâncias, porque a minha força espiritual vem de Deus. Existem pessoas que, porque estão vivendo uma luta, acham que Deus os abandonou. Acham que Deus abandonou a situação. Mas Paulo, ele nos mostra que o quê? Que a prisão não cancelou o propósito que havia na vida dele. Pegou ou não? A escassez não anulou a unção que Deus tinha derramado. Meu Deus! A dificuldade que Paulo estava passando naquele momento não interrompeu a presença de Deus de alcançar o coração dele e trazer alegria. Deus está dizendo, eu estou trazendo alegria em corações que perderam o desejo de viver. Recalamantuira macheia. Deus está levantando pessoas aqui hoje que não dependerão mais de circunstâncias para permanecer firmes na presença de Deus. Pessoas que continuarão adorando mesmo em tempos difíceis. Pessoas que permanecerão fiéis mesmo quando tudo parecer contrário na sua vida. Nós precisamos entender que lá em Filipenses, quando é citado no capítulo 4, no versículo 13, nós precisamos entender que não é sobre esse versículo só. Está dizendo assim no versículo 11. Dito isso, digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que nós podemos agradecer pelas coisas pequenas? Ou a gente só quer glorificar a Deus quando a gente recebe um carro, uma casa? Quando Deus faz coisas grandes, você já agradeceu hoje porque você tem onde morar? Você já agradeceu hoje porque Ele te deu saúde? Meu Deus, é muito forte isso que Deus está falando aqui. O Senhor está dizendo, você já agradeceu todas as vezes que eu alcancei vidas e dei livramentos para que você não chorasse pelo luto? Apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. O que nós passamos, irmãos, é exatamente isso. Às vezes nós entramos em uma fase que a gente quer mudar quem a gente é para poder caber em algum lugar. Meu Deus, eu preciso dizer isso. Hoje eu estava andando no centro de Paris, resolvendo algumas coisas, e o Senhor estava falando e ministrando no meu coração enquanto eu andava e falava com a pastora Maria pelo telefone. Ela está aí na live, ela sabe do que eu estou falando. Deus começou a falar comigo, eu falei para ela assim, olha, eu vou desligar que eu vou pegar o trem.
E conforme eu fui entrando na estação do trem, o Espírito Santo de Deus me visitou. Ah, calamaia, subia, canto, reminaracéuia. Resh, a calamandara calavace, rebaia, súria. O Senhor vai direcionar vidas a partir de hoje, meu Deus. É muito forte o que Deus está dizendo aqui para mim. E quando o Senhor me deu esse texto, o Senhor estava falando, olha, filha, preste atenção no versículo 12, porque eu sei estar humilhado, mas eu também sei ser honrado. O momento que você está passando agora é um momento de Deus travar. Sabe por quê? Porque Ele está gerando em você obediência e humildade. Porque o Senhor conhece o coração da gente. E às vezes a gente fala assim, quando Deus me honrar, eu vou ser humilde. Não, irmão. Deus conhece quando a gente vai se pecaminar, quando a gente vai errar, quando a gente vai cair de alguma forma. E é por isso que Ele nos leva para o deserto. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de Deus revelar caráter. De calabaia, sore calamantuia. E o Senhor disse para mim, eu estou te ensinando a viver com pouco, filha, porque quando eu te colocar no muito, as pessoas vão entender que com muito ou com pouco, você continua sendo a mesma pessoa. Ei, irmão, quem convive comigo no Brasil, quem convive comigo aqui na França, vai encontrar a mesma Viviane. Porque nós precisamos entender que quando Deus vem com algo sobre a nossa vida, meu Deus, quando Deus vem com algo sobre a nossa vida, a gente não perde o nosso caráter. Oh, rakalabai, acéuia. Emi, chorecalamandarachai. Irmãos, vocês não estão entendendo. Deus está falando aqui comigo. Talvez esse ano teve pessoas que disseram assim, hoje eu vou ver. Agora não levanta mais. Agora não tem como Deus prosperar mais. Perderam tudo. Meu Deus. Rachoi que me assai. E o Senhor está dizendo, ainda há esperança porque eu estou ainda. Eu estou com você. Meu Deus. Talvez você esteja passando por um processo onde você pergunta, Deus, por quê? Deus, por quê? Meu Deus, eu preciso dizer isso. Há uma presença de Deus tão gloriosa. E o Senhor está dizendo, através do teu testemunho, através de eu te curar, ei, o óleo que está sendo tirado através do esmagamento espiritual que você está passando. Esse óleo que verte da tua vida, Racalamanto que abaia xerga, vai curar vidas. Replafor que narasai. Ramanto e canto eminaracéuia. Meu Deus, há uma glória muito grande de Deus. E o Senhor está dizendo, eu estou visitando vidas agora. Ramanto e calamantara calavacéuia. O Senhor está dizendo, ei, esse óleo que verte da sua vida curará vidas, ministérios, gerações, dará, xeri, que me assai. Meu Deus, ramantuia. Ei, tem pessoas que estavam esperando o dia de te ver ir lá pedir ajuda e o Senhor tem suprido diariamente a tua vida. E o Senhor está dizendo, eu sou o Deus do escape, eu sou o Deus do cuidado. Você não entendeu ainda, filhos? Meu Deus. Meu Deus. E o Senhor estava falando comigo enquanto eu estava na Gá. E eu falei, Deus, tu me trouxestes, tu dissestes para eu vir para esse lugar. Qual o propósito completo, Senhor? E o Senhor disse, quando eu estou no centro, você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Meu Deus. E o Senhor está dizendo através dessa palavra, assim como Paulo dizia nesse texto, ei, eu não vou conseguir tudo o que eu quero, mas eu vou conseguir estar no centro da vontade de Deus. Meu Deus.
Meu Deus, eu preciso dizer isso aqui. O Senhor está dizendo assim, olha, eu sei que você não sabia o que fazer até hoje, mas o Senhor está visitando o teu coração, trazendo esperança sobre um novo tempo. Haverá sim uma transformação no quadro que vocês estão vivendo. Meu Deus, tem vidas aqui específicas e eu vejo Deus dizendo que está visitando famílias específicas. E o Senhor está dizendo, é tempo de restituição. Meu Deus. É muito forte isso. E o Senhor está dizendo, é tempo de vocês entenderem que a circunstância não vai mudar o propósito que Deus já tem de decreto sobre a tua vida. Meu Deus. Oh, racanto é que me decassai. Meu Deus. Diaconisa Doana, eu preciso liberar algo sobre a tua vida. O Senhor está dizendo assim, eu já dei uma unção de cura sobre a tua vida. Cura por vidas. Cura por ministérios. Eu vejo como se fosse dentro do teu útero. E o Senhor está dizendo, eu estou abrindo o útero espiritual. Porque através da vida dela, eu gerarei mulheres. Através do testemunho. Através de todas as circunstâncias que ela tem passado. Deus diz, eu te separei por um tempo. Porque é tempo de eu, o Senhor, te apacentar. Daraia sobre a calamanto e calamandara sérga. Meu Deus. Eu vejo Deus tocando sobre o teu corpo agora. E o Senhor está dizendo, ei, a partir de hoje você vai ver eu visitar a sua vida. É de madrugada, é de manhã, é na hora do almoço. Deus está dizendo, eu vou começar a trazer sobre a mente dela o propósito completo. Tem vidas que chegam em você e só falam, ai, vamos orar, porque eu tô precisando de oração. E o Senhor tá dizendo que vai vir uma autoridade sobre a tua vida. E você vai dizer, eu oro, mas só se você orar comigo junto. Porque é o tempo de gerar vidas. É tempo de gerar mulheres. Meu Deus, eu vejo Deus abrindo um útero espiritual na sua vida. E o Senhor está dizendo, através da sua vida, vidas serão geradas. E isso vai começar, não é só fora não. Vai ser gerado dentro da tua casa. O teu posicionamento vai ser algo tão poderoso de Deus, que Deus vai começar a gerar vidas na sua família. Recalamaia subcanto eminaracé. Meu Deus! Replafare que amante, oe que assaio. Apóstolo Paulo estava dizendo algo muito poderoso. Nada me tira da presença do Senhor. Eu posso estar preso, mas eu confio no Deus que me chamou. O meu ministério não morreu. Não é que nós nunca vamos sofrer. Talvez você passou por essa live. E talvez a sua pergunta para Deus hoje foi: por que Deus? Por que eu? Por que isso comigo? E o Senhor está dizendo, eu estou gerando em você um ministério. Eu estou gerando em você caráter espiritual. Apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi a permanecer firme em qualquer situação porque Cristo me fortalece. Quando o texto fala sobre tudo posso, tudo aqui é todas as circunstâncias. Não tem nada. Lucas 1:31 vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Nada. Não tem uma circunstância, não tem uma situação, não tem um cenário de vida que Deus não pode transformar. Não tem. Não tem. Ai, apóstola, mas é difícil. Não, não é difícil. Não tem nada difícil que Deus não possa transformar. Paulo está falando, olha, a fome não pode me tirar da presença de Deus, a necessidade não pode me tirar da presença de Deus, e coisas boas também não pode tirar da presença de Deus, a escassez não vai me tirar, a perseguição não vai me tirar, o sofrimento, nada vai te tirar da presença de Deus a partir de hoje. Eu preciso testemunhar isso aqui para vocês. Irmãos, eu passei por tantos processos. E eu nunca vou me esquecer. E eu sempre vou ser grata. Porque eu me lembro de um dia que a pastora
Maria, uma grande amiga minha, pastor André, pessoas que eu amo em Cristo. Eles foram na minha casa. Eu não tinha condições de nada. Eu me lembro que eles falaram assim: Deus mandou a gente vir fazer um churrasco na sua casa. Escute isso que eu estou testemunhando aqui. Eu estava num quadro que eu não queria ver ninguém. Eu não tinha alegria. E eu me lembro que eles falaram assim: nós vamos orar por você. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer: você não está sozinho. Não tem nada que Deus não possa transformar. Não tem nada que Deus não possa restituir. Não tem nada que possa nos tirar da presença de Deus. Quando fala tudo posso, nós podemos suportar todas as coisas. Nós podemos resistir todas as coisas. Nós podemos permanecer firmes, desde que nós estejamos no Senhor. Quando nos falta o dinheiro, muitas pessoas entram em desespero. Quando enfrenta dificuldade financeira, sim ou não? Quando a gente começa a passar por situações, a gente começa a querer fugir. Ah, aconteceu alguma coisa de ruim. Tá vendo? Foi porque eu comecei a ir na igreja. Aí a gente já quer deixar Jesus por causa de qualquer situação. Mas em Filipenses capítulo 4, Paulo vai nos ensinar sobre a nossa segurança estar em Deus. E não somente no que Ele pode nos dar. Porque Ele é o Deus da provisão. A nossa segurança não está na provisão, mas está no Deus que carrega a provisão. Tá entendendo ou não? Você pode estar vivendo com contas atrasadas, desemprego, uma pressão financeira, medo do amanhã. Meu Deus. Mas o Espírito Santo vai te fortalecer. Sabe por quê? Para você não desistir. É Ele que vai te dar força para você não murmurar, para você não abandonar a sua fé. Deus está quebrando o espírito de ansiedade sobre muitas vidas aqui nessa live hoje. E o Senhor está dizendo: pessoas que estavam sendo consumidas pelo medo do amanhã vão voltar a descansar na fidelidade de Deus. O Senhor está dizendo: ei, você não vai precisar tomar remédio para dormir mais. O Senhor vai te ensinar a depender da presença dEle e não das circunstâncias que você tem alcance. É tempo de entregar completamente e descansar. Paulo aprendeu o que era se contentar com o propósito de Deus. No capítulo 4, no versículo 11, vai dizer assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Observa, Paulo está dizendo assim: eu aprendi. Isso significa que o contentamento é uma maturidade espiritual. Meu Deus. E Deus está dizendo: eu estou gerando maturidade em você. Oracalabacalavassé. Remachei canto eminarassai. Cadê o evangelista MV? O Mário Vitor. E a Yasmin. Deus mandou liberar uma palavra sobre a vida de vocês. Meu Deus. Eles estão aí? Em nome de Jesus? Mário Vitor. Racalacalamachei. O Senhor diz assim: eu sou o Deus que supro. O Senhor está dizendo: vocês vão ver o meu cuidado mesmo nos dias de escassez. O Senhor está dizendo: eu vou mostrar para vocês que vai vir da onde vocês menos esperam. Raia sobre calamandarabashéria. Remichore calamandácia. O Senhor está dizendo assim: Yasmin, eu cuidei de você até hoje. Você ainda vai contemplar cada dia mais o meu cuidado. Era calamanda, raxéria. Eu vejo uma unção vindo sobre a vida de vocês agora.
Racalabaia, sore calamanda racalavachei. E o Senhor está dizendo assim: olha, Mário Vitor, tem pessoas que estão contando nos dedos o dia que você vai pedir ajuda. Mas o Senhor está dizendo: eu vou trazer a existência, Naia, Súpianácia. E o Senhor diz assim: eu sou o Deus da provisão. Você não precisa pedir a ninguém. Meu Deus. O Senhor diz: eu conheço o coração de vocês. E pela fidelidade, Raia, Sóbria, Calamantui, Ramachéria, Rebachore, Calabaia, Xé. Meu Deus. Eu vejo Deus dizendo assim: eu sou o Deus da providência. Hoje eu sou para vocês o Deus da provisão. E Ele diz: eu cuido de tudo. Recebe essa palavra, filhos. Paulo estava dizendo que ele aprendeu a ter maturidade de entender que nada podia mais abalar a sua fé. E o Senhor está dizendo: eu vou visitar vidas para trazer maturidade. Nada vai abalar a sua fé mais. Meu Deus. Ninguém nasce contente. Ninguém nasce com sonhos realizados. Talvez a sua realidade foi como a minha. Em um lar que faltava muitas coisas, mas não faltava fé. Meu Deus. Naturalmente, nós, seres humanos, reclamamos, murmuramos. Meu Deus. Há muitas pessoas vivendo frustradas. Deus me mostra vidas aqui vivendo um período de frustração muito grande. E que a todo momento elas se comparam. Meu Deus. O Senhor está dizendo: às vezes você vê alguém realizar sonhos, viagens, troca de carro, crescimento na vida dos outros, conquistas alheias. Meu Deus. E muitas das vezes você começa a acreditar que na sua vida nada vai ter valor. Nada vai dar certo. Você vê até o ministério dos outros crescendo. Ministérios que passaram pelas suas mãos de alguma forma. Ministérios que passaram para ser ativados através da sua vida. E o Senhor está dizendo que o contentamento na sua vida, através de Paulo, Deus está aí te ensinando, te trazendo maturidade de entender que o seu contentamento vai nascer quando Cristo se torna suficiente. Meu Deus. Deus está liberando algo assim muito poderoso sobre vidas aqui hoje. Que o Senhor está dizendo: eu estou tirando você da escravidão de ter que agradar a todo mundo, de ter que se encaixar no ambiente de todo mundo. Meu Deus. Sil, eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida, mulher. Deus está dizendo assim para você: Daraia, sobre a Calamantuia. Amém, Espírito Santo? O Senhor está dizendo: eu estou restaurando a identidade que eu te dei. Ramachei, Calamantuirás. Meu Deus. O Senhor está dizendo: eu estou restituindo sobre a tua vida coisas que foram arrancadas. Eu vejo palavras de líderes de maldição. E o Senhor está dizendo que de um tempo para cá parece que são percas atrás de percas. Meu Deus. Racalabadarabachai. Eu vejo como se você estivesse sentada e o Senhor ministrando o seu coração e você em lágrimas. E o Senhor está dizendo assim: sou eu o Deus que ainda conheço o teu coração. Raia, subia, calamandarabachai. E o Senhor está dizendo assim: o teu ministério está sendo forjado. O seu ministério está sendo forjado, diz o Senhor.
É por isso que muitas pessoas não suportam, porque você traz verdades do reino. E o Senhor está dizendo que através da tua vida vai direcionar outras vidas. Haverá transformação, é por isso o processo. Deus está tratando a tua vida para trazer restituição na vida de pessoas. O Senhor está dizendo, eu estou restituindo, restaurando a identidade que foi arrancada. Meu Deus, toma posse dessa palavra. Nós precisamos entender que a força de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Estava lá o apóstolo Paulo, preso, detido, oprimido, passando por todas essas situações. E ele declarava, eu tudo posso. Em quem? Em um amigo? Não. Em alguém? Não. Em Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E esse alguém, irmão, é Jesus. Aracalabacalamandássia. 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, vai dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O reino de Deus funciona diferente do mundo, irmãos. O reino de Deus vai funcionar na contramão. O mundo diz, mostre força, nunca demonstre fraqueza, mas sabe o que Deus ensina pra gente? Quando você e eu reconhecem a nossa dependência, o poder dele se manifesta. Eu confesso aqui para vocês, irmãos, diante de Deus, eu não tenho vergonha de falar não, porque eu passei por um processo. E eu tinha medo. Eu não tinha coragem de pedir uma oração para ninguém. Eu era orgulhosa, carregando a presença de Deus. Hoje eu mando sim, se eu sentir, eu falo, ora por mim. Meu Deus, eu preciso dizer isso aqui. Quando a gente está sendo forjado por Deus, e quando a gente para de pensar como as pessoas do mundo, como todo mundo lá fora, quando você acessa níveis mais altos, você aprende que não compensa você descer o seu nível. Tá entendendo o que Deus está dizendo a vidas aqui? Por quê? Porque você começa a reconhecer a sua dependência diante de Deus. E o poder dele começa a se manifestar. Então você não tem que se justificar. Você não tem que ficar agradando todo mundo. Pegue a identidade que Deus te deu. Pegue aquilo que Deus falou com você. Não importa se mais ninguém ouviu. Não importa. Deus não sai falando tudo para todo mundo mesmo. Ele vai escolher a dedo quem vai carregar preciosidades do reino dele. Quando eu e você estamos com a nossa mente cansada, quando eu e você estamos cansados, o inimigo tenta minar a mente de pessoas aqui. Há pessoas que continuam sorrindo por fora, né? É aquela falsa alegria. Mas emocionalmente estão exaustas. É assim que Deus está falando com vidas aqui hoje. Pessoas que carregam a pressão familiar, tudo é você, você morrer, acabou a família. A pressão ministerial, que sempre tem alguém precisando de você. E o Senhor está dizendo, você não precisa se fingir de forte. Rasgue seu coração diante de Deus, não as suas vestes, mas o seu coração. Às vezes você está passando por uma pressão financeira, onde Deus dá um respiro assim, mas logo em seguida vem outra situação e outra situação. E você fala, Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou cansada. Meu Deus. O Senhor está dizendo que talvez até você diz, olha, eu não consigo mais, eu não aguento mais. E o Senhor está dizendo, é exatamente aí. Oh, aleluia. É exatamente nesse momento que a presença de Deus vem sobre a tua vida. Hoje eu estava no metrô e enquanto eu fechava os meus olhos, o Senhor falava assim, agora eu posso fazer, filha. Às vezes vocês precisam passar pelo processo. Apóstola, mas está doendo. Deus está trabalhando.
Deus está gerando em você. Meu Deus. Racalamanda, raba, chore, calamandarácia. O Senhor está dizendo, quando você diz, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu tô sem força, Senhor. É exatamente aí que Cristo vem. E esse versículo deixa de ser um versículo para virar uma realidade, porque aí você pode tudo naquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Meu Deus. O Espírito Santo está dizendo para mim que ele está renovando força de vidas aqui hoje. O Senhor está dizendo assim, ei, eu estou restaurando o que foi perdido, renovando as suas forças emocionais, físicas. Ei, tem pessoas que estavam cansadas que vão voltar a ter esperança aqui hoje. Meu Deus. O Senhor está sustentando pessoas porque já estava no limite. Já estava dizendo, eu vou desistir, Senhor, eu não suporto mais. E o Senhor está dizendo, eu estou te segurando. Eu estou aqui. Oh, eu vejo Deus dizendo, eu trago renovo espiritual sobre vidas que estavam cansadas, sobre vidas que diziam, eu não suporto mais, eu não aguento mais, Senhor. O Senhor está dizendo, não, você não está entendendo. Não importa que área esteja preso, não importa que área está difícil. O Senhor está dizendo, eu estou trazendo a esperança, eu estou trazendo renovo, eu estou trazendo... Ei, há uma liberação no céu sobre vidas aqui hoje. E o Senhor está dizendo, a restauração, ei, sobre a tua vida que estava cansada, chegou. Recebe em nome de Jesus. Jesus nunca prometeu a ausência de aflições para nós. Entenda isso. João, no capítulo 16, no versículo 33, vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo assim, olha, eu tenho poder sobre todas as coisas. O evangelho de Deus não é ausência de guerras. É a presença de Deus durante todas elas. O Senhor está dizendo, não importa qual é o deserto, não importa qual a guerra, não importa qual a dificuldade. Eu sou rei, poderoso, glorioso, acima de tudo isso. Geralmente a gente quando passa um momento financeiro, um momento emocional, um momento familiar, muitas das vezes a luta que você está passando é dentro da sua própria casa. Meu Deus. É muito forte isso aqui. Às vezes a sua luta não é com pessoas de fora. É dentro da sua própria casa. Ontem era 3 e pouco da madrugada aqui, irmãos. Terminei de fazer o meu propósito. A gente encerrou, era 4 e pouquinho. E eu tava assistindo a live da apóstola Renata. Eu ministrei uma palavra há muitos anos atrás. E essa palavra era fique em Gerar. E ontem ela começou a ministrar essa palavra. Irmãos, eu não me contive aqui. Eu tava caindo. Caindo. Eu não tava aguentando da glória de Deus. Por quê, apóstola? Porque nós precisamos entender que não importa quantas pessoas vai vir querer tomar conta do poço que eu e você e que o Senhor já deu como herança para nós. E a gente às vezes quer parar porque os outros querem vir pegar o que Deus já deu para nós. Deixa os outros pegar. Porque Deus está dizendo assim, não importa, a palavra está com você. E aonde você for, a bênção também vai estar lá. E ontem, enquanto ela ministrava essa palavra, Deus começou a falar assim, eu estou curando a esterilidade que foi colocada no teu ministério. Então, em nome de Jesus, irmãos, não carregue coisas com você mais. Perdoe quem tem que perdoar. Libere quem tem que liberar. Seja curado. Seja livre. Não carregue as lutas que está dentro da sua própria casa. Conflitos,
palavras duras, crises emocionais, desgastes de relacionamentos, filhos distantes de Deus. O inimigo quer convencer você que nada vai ser transformado, que nada vai ser mudado. Mas lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, apóstolo Paulo, estando preso, ele estava dizendo: Cristo fortalece o meu coração. Para quê, apóstolo? Para permanecer firme, mesmo em processos dolorosos. Deus está entrando em ambientes familiares hoje. E Deus está dizendo assim: o barco não afundou porque eu estava dentro. A família não foi destruída porque eu tinha um propósito. Quantas vezes você pensou em abandonar sua família? Quantas vezes você pensou em deixar? E o Senhor cada dia mais dava uma palavra. O Senhor falava: eu sou Deus de restituição. A partir de hoje vai ter casas aqui hoje que estão sendo marcadas pela presença do Senhor Jesus. E vai receber a intervenção de Deus. Meu Deus. Nós precisamos entender que o verdadeiro milagre que está aqui nesse texto, o maior milagre não é sobre a gente conquistar coisas. É sobre a gente não perder Jesus no meio do processo. É sobre não deixar Deus fora dos nossos projetos, fora da nossa vida. Milagre verdadeiro nesse texto aqui é permanecer fiel. Mesmo assim, Paulo estava lá preso. Ele continuava adorando. Ele continuava escrevendo cartas. Ele continuava pregando. Ele continuava encorajando pessoas. Isso é maturidade espiritual. É quando eu e você entendemos que a pobreza, a dificuldade, as deficiências que nós temos que conviver dos nossos irmãos não vai tirar o propósito que Deus colocou. Ontem eu fui extremamente ministrada por aquela palavra. E Deus hoje me trouxe aqui para dizer para você: seja com muito ou seja com pouco, mas tenha Deus no centro. Seja com dificuldade ou sem dificuldade, mantenha-se firme. Por quê? Porque Deus procura filhos maduros. Filhos que carregam maturidade. Pessoas que continuam orando, mesmo que não tenha a resposta imediata que ela precisa. Ela vai continuar orando. Pessoas que continuam adorando a Deus, mesmo chorando. Pessoas que continuam fiéis, mesmo nos dias difíceis. Romanos, no capítulo 8, no versículo 35 até o 37, vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Observa isso, irmãos. Eles venceram, mesmo em meio a tantas lutas. Não foi longe das lutas, foi passando por todas essas situações. E eles ainda dizem: porque em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. O Senhor manda eu dizer para você aqui nessa noite: não permita que deficiências, que dificuldades te afaste do amor de Deus. O segredo de eu e de você termos força espiritual, a força que Paulo tinha, não vinha dele, não vinha da emoção, não vinha da estabilidade, não vinha do dinheiro, não vinha das pessoas, vinha da comunhão que ele tinha com Deus. Quer vencer guerras? Tenha comunhão com Deus. Quer vencer batalhas? Tenha comunhão com Deus. Quer vencer qualquer tipo de opressão? Tenha comunhão com Deus. Muitas pessoas estão emocionalmente frágeis. Por quê?
Por quê, apóstola? Porque vivem desconectadas. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele é a videira verdadeira. E se o ramo está fora da videira, ele seca, morre. Mas se nós somos enxertados na videira verdadeira, irmão, aí é vida, aí dá fruto. E sabe o que eu acho mais incrível nessa palavra sobre a videira verdadeira? Pesquisem lá depois para vocês lerem. É que a Bíblia vai nos dizer que quem já está dando fruto, ele vem e poda. E quem não dá fruto nenhum, ele poda também. Aí eu falei, mas Deus, quem tá dando fruto tem que podar? Aí o Espírito Santo falou assim, claro, porque se eu não podar, ele só vai dar aquela quantidade. Mas se eu continuo podando, eu vou dando crescimento. Meu Deus, Jesus, Santo. O Senhor está dizendo para pessoas aqui, sabe essas podas que você está passando, coisas que Deus ainda está tirando, mesmo depois de tantos anos? O Senhor está dizendo, é porque eu quero que dê mais fruto. É porque eu quero que cresça mais. Deus está chamando pessoas de volta a ter um lugar secreto na presença dele. Há uma força que só nasce em mim e você quando eu e você estamos na presença de Deus. Ou seja, nós precisamos entender e eu vou encerrar. O verdadeiro significado de Filipenses capítulo 4, versículo 13 é que eu e você nós conseguimos permanecer firmes, perseverar, suportar qualquer situação, porque Cristo continuamente nos fortalece. Não é sobre o ego, não é sobre o nosso orgulho, mas é sobre a nossa dependência espiritual. E você que chegou até aqui nessa live, que tem dependência no Senhor e que quer, a partir de hoje, viver a dependência verdadeira no Senhor. Meu Deus. O Senhor está dizendo, você que quer viver isso, eu quero orar por você. O que eu acho incrível é que, quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava celebrando um conforto. Ele não estava dizendo, olha, eu tenho tudo o que eu quero. O segredo da vida e do chamado de apóstolo Paulo, eu falo porque eu amo muito o ministério de Paulo. Não era sobre a ausência das lutas na vida dele. O segredo de tudo que Paulo carregava era a dependência que ele tinha na presença de Deus. Era ele dizendo constantemente que Cristo tinha que estar com ele, que Deus tinha que estar com ele em todo esse processo. Deus, ele tem levantado uma geração que não depende de circunstâncias para estar firmes. Eu quero ministrar sobre vidas hoje que querem sair da fase de crentes emocionados para cristãos maduros. É tempo de mudar, é tempo de crescer, é tempo de reconhecer a sua confiança no Senhor. Pessoas que continuam crendo mesmo em dias difíceis. O que eu acho incrível é que há um texto na Bíblia que diz, então veremos a diferença do que serve e do que não serve. E hoje, enquanto eu fui tocada pelo Espírito Santo, oh, aleluia, o Senhor falava para mim, as pessoas só veem a diferença de quem serve e de quem não serve quando você está na prova, quando você está em alguma situação, mas você permanece firme. Porque tem pessoas que talvez estão contando os minutos, esperando um momento para poder dizer, ah lá, ó, abandonou a fé. Por quê? Porque passou por uma situação, abandonou. Mas o Senhor está fortalecendo. Você que estava cansado hoje. Você que estava abatido. Você que estava ferido.
Quem estava pensando em desistir, o Senhor está dizendo: eu estou te fortalecendo hoje. Porque a mesma força que sustentou Paulo enquanto ele continuava preso, continuava ali oprimido, essa mesma presença, esse mesmo cuidado, essa mesma força de Deus hoje vem sobre a tua vida. E você que quer ser tocado por essa presença, diga em nome de Jesus: eu quero ser tocado. Eu quero orar por você. O que eu acho incrível é que o profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 31, ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E o Senhor está dizendo assim: eu estou renovando as suas forças hoje. Oh, aleluia. Eu quero orar por você. Aleluia. Espírito Santo, Pai, aqueles que perderam a sensibilidade, Senhor, aqueles que desistiram. Se você desistiu, é tempo de retornar. Se você estava desistindo, Deus te dá força agora. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Meu Deus, Pai, eu oro pela vida dos teus filhos, Pai. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa visitar agora, Senhor, cada lar, cada família, Senhor. Senhor, visita estruturas agora. Visita vidas, o emocional, o físico, o psicológico, Senhor. Vai visitando, Espírito Santo, a saúde. Em nome de Jesus, Pai. Pai, aonde os teus filhos dizem que não tem mais força, eu sei que o Senhor é o Deus que traz a força, o sustento. O Senhor está dizendo: ei, você não sabia viver com pouco, mas eu vou passar com você no pouco. E você vai me glorificar no pouco, e então eu posso te colocar no muito. Meu Deus. Pai, eu oro pela vida dos teus filhos agora. Venha, Pai, sobre a vida de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus. Cobre eles agora com a tua presença, Senhor. Cobre eles agora, Senhor, com a tua presença, Senhor. Começa a quebrar agora toda palavra. Senhor, começa a quebrar agora todo espírito de desistência, todo espírito de medo. Senhor, toda estagnação agora, em nome de Jesus, caia por terra. Senhor, eu libero uma palavra agora. Os teus filhos estão sendo renovados. Os teus filhos estão sendo tocados. Senhor, os teus filhos estão sendo tocados. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Começa a trazer a estrutura, Pai, que estava faltando em ministérios agora. Começa a curar o interior de vidas aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus, vai de encontro agora, Senhor. Vai de encontro agora. Senhor, em nome de Jesus. Vai tirando agora, Senhor, tudo que antes fazia o teu povo estagnar. Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo comece a ter maturidade a partir de hoje. A maturidade que vai fazer eles crescerem, a maturidade que vai fazer eles gerarem as coisas na sua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos e eu ministro sobre eles, Pai, que a partir de hoje, em nome de Jesus, eles estão sendo fortalecidos pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escute esse louvor, irmão. Mas só uma coisa me satisfaz. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Senhor, alcança cada vida que está aqui nessa live, Pai. Que vidas sejam completamente transformadas. Pai, assim como o Senhor me visitou hoje. Ah, Senhor, visita vidas. Mas visita, Pai,
de uma forma diferente. Toque como nunca tocou antes, renove como nunca renovou antes. Pai, eu me lembro de ter lido na tua palavra que às vezes o Senhor vai precisar trocar o odre para que possa receber um vinho novo, porque um odre velho não suporta o que é novo. E eu vejo o Senhor falando que está trocando estruturas espirituais. Oh, Ramandara Sheria. Oh, Ramantui Kalamandarabadarabaxai. Oh, Rashei Kalamandarabadarabaxerias. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos. Pai, visita agora, Senhor. E começa a trocar a estrutura. Para que possa ser, Senhor, e possa estar estruturado da forma correta para receber o que é novo, para receber o renovo verdadeiro, para receber a unção verdadeira, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para este tempo. Meu Deus, eu vejo, Pai, pessoas que começaram um novo projeto. E tem muita gente dizendo, não, é novo, é um lugar que quase ninguém conhece, não vai dar certo. E Deus está dizendo, eu sou o Deus da providência, eu sou o Deus da provisão. Senhor, visita agora ministérios, vidas, famílias, projetos. Traz a existência um odre novo, Pai, para receber vinho novo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo nas dificuldades, Pai, eles vão poder estar confiantes porque o Senhor está com eles. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus poderoso. A tua glória. Senhor, é só a tua presença. E é por ela que nós estamos aqui, Senhor, neste lugar onde os anjos, aleluia, nesse lugar eu preciso, pois só uma coisa me satisfaz. Senhor, visita. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, meu Deus, só uma coisa. Eu te dou os meus ombros, aleluia. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros, por onde eu passar. Escute essa parte. Escute. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro. Obrigada, Jesus. Aleluia. O que eu desejo e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, a tua glória. Ora calabarace, calabaraçai. Remi canchore mandarabadarabaseria. Raste
Meu Deus, eu vejo Deus envolvendo vidas agora. Meu Deus, Pai, transforma o ambiente. Meu Deus. Oh, Pai, nós te adoramos. Ai, Espírito Santo, é tudo para ti, Senhor. É tudo para tua glória, Pai. Oh, aleluia. Eu te dou os meus ombros. O Espírito Santo traz ao meu coração. É tempo de pegar a sua cruz e seguir. Ele não está te prometendo a ausência de provações, mas Ele está dizendo: eu vou estar com você. Aleluia. Eu te dou os meus ombros. Meu Deus. Por onde eu passar. Aleluia. Amém, Jesus. Meu Deus, é muito forte a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar para finalizar. Recebe o teu milagre. Transformação sobre a tua casa. A libertação sobre a tua família. Um odre novo, uma unção nova. Oh, meu Deus. Meu Deus. Para carregar a tua glória. Amém? Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Eu quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, orar por você que precisa urgentemente de algo da parte do Senhor. Encerrar o culto de hoje, né? Passou um pouco do horário, geralmente é 1 hora só, mas que presença gloriosa. Aleluia. Amém? Pastora Maria ou evangelista Mário Vitor, coloca aí em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, nós te glorificamos. Oh, aleluia. Gente, tá tão glorioso isso. Meu Deus. É muito forte. Eu preciso dizer isso aqui. Apóstola Renata, depois você me procura, eu tenho algo para liberar sobre a tua vida. Meu Deus. Teus prodígios não dá para ser depois. O Senhor me mostra como se vocês estivessem recebendo algo novo. E eu não sei dizer se é fogo, se é um manto, se é... Eu não sou muito desse tipo de profético, mas é algo muito forte. E o Senhor me mostra envolvendo você, envolvendo o seu ministério. E o Senhor está dizendo, é uma unção nova por causa do que eles vão passar de novo agora. Meu Deus, há algo novo que o Senhor está trazendo sobre a vida de vocês. E junto com isso que é novo, meu Deus. Da calabadarabachore, calamandarabadarabache. Shei, Ramaya, sobre calamandarabadarabaxai. Eu vejo o Senhor visitando vocês com algo diferente. Meu Deus, que coisa gloriosa. E o Senhor está dizendo assim, houve alinhamento. E aonde tem alinhamento também há crescimento. O Senhor está dizendo que está alinhando tantas coisas para vocês, tantas coisas com vocês. É um processo
E o Senhor está dizendo, vocês entenderam o propósito. E é por isso que o Senhor está envolvendo vocês com algo novo. Meu Deus, eu vejo como se fosse assim, algo assim, parecendo fogo vindo à sua volta, rodeando a sua vida. E o Senhor está dizendo, eu guardo, eu livro, eu trago a existência. Daracalabaia, sorecalamantui, ramadarabasséria, ramashorecanta, rabadarabashai, ramachei, calamantui, ramadarabashai. E o Senhor está dizendo, é tudo novo. Meu Deus, o Senhor está dizendo, foi trocado o odre, filha, porque é uma unção nova. É algo novo, é algo que vai começar a impactar diferente. É uma instrução diferente, uma direção diferente, meu Deus. Alinhamento, alinhamento, alinhamento. O Senhor está dizendo a todo momento, alinhamento, alinhamento. E eu vejo isso rodeando vocês, e o Senhor está dizendo, e aonde há alinhamento também há promoção, também há crescimento, também há evolução. Meu Deus, recebe em nome de Jesus, que essa unção te deu o impulsionamento que faltava. Meu Deus, haverá coisas lindas que o Senhor ainda fará. Esse ano ainda. Meu Deus. O Senhor vai preparar encontros, pessoas. O Senhor está dizendo, não mude a identidade que eu coloquei em você. O Senhor está dizendo, você não precisa mudar para encaixar em nenhum ambiente. Oh! Meu Deus, o Senhor está dizendo, não perde, não troca, não venda. Vai ter pessoas que vai vir dizer, igual falaram para Nabote, Nabote, me vende. Nabote, andaracalabaia soria, troca, me dá. E o Senhor está dizendo, não troca, não venda. Meu Deus, Uracalamaia súbia. Meu Deus, recebe essa palavra, apóstola Renata. Meu Deus, eu vou até que o Senhor venha. Eu quero orar por você, semeador, dizimista, ofertante, vidas. Meu Deus, que live poderosa. Aleluia. Pai, eu abençoo. Pai, aqueles que semeiam, aqueles que ofertam, aqueles que dizimam. Eu peço a Ti, Pai, traz as suas bênçãos. Recalcadas, sacudidas, de boa medida, transbordante, ó Deus. Senhor, que não falte o azeite na panela, nem a... Meu Deus, o azeite na botija, nem a farinha na panela, Senhor. Em nome de Jesus, que os Teus filhos recebam bênçãos recalcadas, sacudidas, de boa medida, transbordante, Pai. Que nunca falte no celeiro e nem na vida dos Teus filhos, Pai. Multiplica não uma, não duas, mas 10 vezes mais cada semente. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém? Eu abençoo a vida de cada um de vocês que ofertam, que dizimam, os dizimistas, os ofertantes. Que o Senhor possa honrar a vida de cada um de vocês. Trazer sobre vocês as bênçãos dele. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Amém? Tomem posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu glorifico ao Senhor por cada vida que esteve. Sexta-feira voltamos com a nossa live. Meu Deus. E domingo é mais cedo, às 6 horas, do horário daí do Brasil, tá? Então, em nome de Jesus, não perca. Deus também tem palavras ao seu coração. Estamos em um propósito e a gente vai começar a fazer um propósito por vidas. Então, você que quer estar na cobertura da gente, você que quer ter uma mentoria, você que precisa ser cuidado, tratado por um líder,
A gente tá aqui para isso, para acolher, para discipular. Tá aí minhas ovelhinhas, quem é minha ovelha sabe disso, né? Mesmo daqui da França, nós com a igreja virtual. Irmão, a gente não dá desculpa, não. A gente é presente na vida das nossas ovelhas. A gente fala com elas todos os dias. A gente quer saber como tá. A gente ora por elas todos os dias. Tá aqui, você não fica descoberto, não. Você é cuidado, apacentado, discipulado. Amém? É isso que nós precisamos para esse tempo. Pessoas com maturidade bíblica, maturidade espiritual. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Uma alegria ter todos vocês aqui. E eu creio que para sexta-feira Deus tem coisas poderosas a nós. Fiquem com Deus. Shalom.